Pois é, pessoal, a Inquisição começou ontem, ou seja, o julgamento de Bolsonaro e Braga Neto, General Heleno, começou ontem e nós vimos a abertura para quem assistiu. Lógico, quem não assistiu não perdeu nada, porque a abertura ali com o Alexandre de Moraes fazendo aquele grande discurso pela democracia, pela soberania do Brasil, e ali ele até exalta o presidente Lula, por incrível que pareça, diz que a economia está crescendo. Vê só, é inacreditável. Como é que esse juiz que se diz ser imparcial, como é que esse juiz que diz que não tem lado, fala da democracia, fala da soberania como se fosse um juiz sério e um juiz imparcial, e depois fala que a economia está crescendo, nós estamos vivendo em um estado democrático e que as instituições estão se fortalecendo, a democracia teve mais uma vitória, porque o Alexandre de Moraes ele deu a vitória ao Brasil quando ele desmontou o golpe que ia acontecer no 8 de janeiro. É inacreditável, né? Ele acredita que ele é o salvador da pátria e ninguém pode tirar esse mérito dele. Eu acho que ele tem essa concepção dentro dele. Então ontem começou o julgamento da Inquisição. O julgamento não, a Inquisição começou ontem, onde nós sabemos que é um julgamento que as cartas já estão todas marcadas. Os advogados, por mais brilhantes, por mais que eles tenham uma boa oratória, por mais que eles apresentem todas as provas cabais como eles têm apresentado, isso não serve de nada. Por quê? Porque a intenção e o que eles querem, de fato, os ministros, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, não sei o Fux, eu ainda tenho dúvida do Fux, mas o Alexandre de Moraes, eles querem condenar. Ninguém tem dúvida disso. Então, eu estava observando nesse dia de hoje os advogados, principalmente o do Braga Neto, o do General Heleno e o advogado de Bolsonaro, trouxeram documentos, trouxeram tudo organizado, apresentaram. E outra coisa, foram corajosos e audaciosos. É claro que existe uma liturgia, um respeito ali entre os advogados e os ministros. Nós sabemos totalmente disso, nós sabemos disso claramente. Mas eles foram ousados em dizer que essa peça que montaram contra Braga Neto, Bolsonaro, foram pincelando mensagens de WhatsApp, foram pincelando conversas de telefone, foram quebrando sigilo, porque tudo isso aconteceu. A Polícia Federal pegou 70 terabytes de documentos, que é uma infinidade de documentos, e desses 70 terabytes, eles saíram pincelando aquilo que lhe convém. Com aquilo ali eles foram montando a narrativa para mostrar que havia de fato um golpe que ia ser dado no 8 de janeiro, ainda que Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos. Ainda que não tivesse tanque de guerra nas ruas, ainda que a aeronáutica, a força aérea, a marinha, não tivesse nada disso, ainda que aquelas pessoas que invadiram, fizeram aquela arruaça, ainda que não tivesse ninguém armado naquele dia. Mas mesmo assim, o golpe ia ser consumado. Como? Não sabemos. Eles não disseram como, porque a pergunta que deveria se fazer a Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, a pergunta que deveria colocar na frente deles para que eles respondessem de forma clara e categórica é: como esse golpe ia ser consumado no dia 8? Sem as Forças Armadas, sem ninguém armado e com Bolsonaro nos Estados Unidos. Era para eles responder isso. Claro que eles não têm resposta para isso, porque o golpe é a narrativa que eles criaram, e como os ministros do Supremo Tribunal Federal são pessoas inquestionáveis, não tem quem questione eles, não tem quem interrogue esses ministros, porque o fato é esse: eles podem interrogar todo mundo aqui no Brasil. Pode censurar, perseguir, derrubar a conta, eles podem prender, eles podem botar a Polícia Federal atrás, eles podem fazer o que quiser. Eles têm essa liberdade. Os brasileiros não. Eles podem perguntar e interrogar qualquer pessoa do Brasil. Eles só não podem ser interrogados nem perguntados. E se alguém perguntar, eles respondem se quiser, porque não muda nada para eles. Essa é a realidade. Porque temos um Senado covarde, não todos os senadores, não posso dizer o Senado com os senadores, mas pelo representante do Senado que se chama Davi Alcolumbre, que está comendo, sempre digo isso, está comendo medido nas mãos de Alexandre de Moraes, essa aqui é a verdade.
Então nós vimos que a Inquisição começou ontem. Paulo Gonet falou, e aquela fala muito bonita, tudo decorada, tudo escrito num papel. Mas, infelizmente, eles rasgam a Constituição, eles cospem, pisam em cima todos os dias e não estão nem aí. E eu estava olhando a indagação dos advogados e eles comprovando e falando na cara dos ministros. Essa peça que vocês montaram contra Bolsonaro, ela não se sustenta. Mas eu fico olhando assim, Alexandre de Moraes só de cabeça baixa, escutando os advogados, porque é a obrigação dele, mas de cabeça baixa. No mínimo eu estava pensando, no mínimo ele está ali rejeitando tudo que os advogados estão falando e falando consigo mesmo. Eu não tô nem aí, vou condenar tudo do mesmo jeito. Pode trazer prova, vídeo, pode trazer foto, pode trazer o que quiser. Eu vou condenar do mesmo jeito. Enquanto estava acontecendo a primeira sessão ontem do julgamento de Bolsonaro e os generais aí, o Tagliaferro estava no Senado Federal, mostrando provas contra Alexandre de Moraes. Provas que, se fosse num país sério, que tivesse uma independência, tivesse um presidente do Senado independente, derrubaria, com toda certeza, derrubaria o Alexandre de Moraes na mesma hora. E como disse a senadora Damares, aquele julgamento era para ser parado, era para ser destituído naquele exato momento. Porque as provas que o Tagliaferro mostrou, não foi que ele falou, Tagliaferro era um ex-assessor de Moraes. Trabalhava junto no gabinete com Moraes. Recebia ordens de Moraes. E o Tagliaferro veio no Senado Federal e hoje ele está fora do país, teve que ir para outro país. Teve suas contas bloqueadas, tudo isso. Mas o Tagliaferro, ele indignado com a perseguição que ele estava vendo só de um lado e não do outro, ele decidiu sair do país, juntou todos os documentos e trouxe as provas contra Moraes. E expôs tudo no Senado Federal. Mostrou documento, print do WhatsApp, conversa que ele tinha com outros juízes. As conversas em que Alexandre de Moraes mandava perseguir apenas a ala da direita. A interferência que houve nas eleições de 2022. A ajuda que o Larápio teve para chegar na presidência. A censura que houve entre a direita, Bolsonaro e todos aqueles que apoiavam ele. A perseguição política e perseguição contra Alan dos Santos. A perseguição contra esses que estão nos Estados Unidos, o Constantino, o Paulo Figueiredo. Então, tudo documentado. Agora, por incrível que pareça, os senadores disseram que ia protocolar ali, fazer um documento ali para levar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é mesmo que nada, aquela marmota. Vai levar tudo, vai mostrar. E é aquela coisa, pode mostrar e provar que Alexandre de Moraes está agindo de forma arbitrária. Ele sabe disso, não precisa mostrar. Não precisa dizer ao Alcolumbre que Alexandre de Moraes está sendo arbitrário, está rasgando a Constituição. Não precisa dizer isso a ele. Ele sabe disso. Não precisa dizer isso a Barroso, porque Barroso sabe, e não só sabe, mas apoia. Essa aqui é a verdade. E o Tagliaferro apresenta aos senadores documentos com acusações contra Moraes. Não é papéis, é documentos. Coisa que Alexandre de Moraes não esperava. E o Tagliaferro, no momento da sua fala ali, ele disse: eu deixei de dormir na minha casa, dormia dentro do meu carro com meus computadores, para que, caso Alexandre de Moraes mandasse fazer uma busca e apreensão na minha casa, ele não achasse esses computadores que estavam com esses documentos. Quando era no dia seguinte que o sol estava nascendo, ele ligava para a esposa dele. E aí, foi alguém aí, alguma polícia, alguma coisa? Não, aí ele voltava para casa. Ele disse que essa foi uma das rotinas dele. Aí ele se afastou do TSE, saiu do Brasil, teve que deixar a família. Para quê? Para que agora ele viesse não se levantar contra Moraes, mas mostrar as provas. Nós temos no Brasil um juiz que está agindo de forma arbitrária. Ainda que o Tagliaferro não precisasse, não mostrasse nenhuma prova, nós estamos vendo isso claramente. Até a esquerda sabe que Alexandre de Moraes é uma pessoa arbitrária. Até a esquerda sabe que Alexandre de Moraes, ele persegue, ele rasga, ele censura, ele prende fora da lei, fora da Constituição, pela sua livre e espontânea vontade. Não tem nada dentro da lei. Ele faz o que faz,
Não tá vendo não, pastor Silas Malafaia? Pastor Silas Malafaia chegando de viagem, ele mandou lá a Polícia Federal receber o pastor Silas Malafaia, aquela recepção, né? Prendendo o passaporte dele, pegando até os livros que tinha as mensagens dele. Tudo para denegrir a imagem do pastor. Independente se você gosta ou não, se ele prega, não é isso. Veja que a perseguição religiosa está acontecendo. E todo mundo diz, não, mas não é. Não é? É. Então Tagliaferro apresentou aos senadores documentos com acusações contra Moraes. Agora, sabe qual vai ser a postura de Davi Alcolumbre? A mesma que ele está tomando agora. Nem aí. Eu acho que essa hora ele deve estar dormindo agora. Nem aí. Pode apresentar a prova que foi, ele não vai fazer nada. Essa é a triste realidade. Mas, veja só. Um dos advogados, todos os advogados, foram claros, contundentes, trouxeram provas, uma boa argumentação, uma linha do tempo, bom raciocínio. E pode botar os melhores advogados, não vai resolver. A sentença já está dada. Mas veja só, isso aqui que esses jornalistas falaram sobre as falas do advogado do general Augusto Heleno. Eu volto com você, Jussara, porque o advogado do general Augusto Heleno chegou a questionar a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes e perguntou se ele seria um julgador ou um inquisidor. Lógico, parcialidade é o que mais tem em Alexandre de Moraes, em todos. Não é só em Alexandre de Moraes, não. Todos são totalmente parciais. Isso aqui é a verdade. Que tipo de benefício esse posicionamento pode trazer ao general Heleno? Não vai trazer benefício nenhum. Só vai mostrar que existem advogados que são verdadeiros, sinceros. Todos os advogados, todo verdadeiro advogado que age de forma independente está vendo claramente que é uma perseguição. Independente se gosta de Bolsonaro, general Heleno, Braga Neto, independente do seu partido político, seu viés ideológico, não interessa. Se ele olhar apenas com um olhar jurídico, eles estão vendo, todos, deixando as paixões de lado. Qualquer advogado que olhar para esse julgamento vai dizer, isso é um julgamento totalmente parcial. Isso aqui é a verdade. Já começa o assunto por aí. Márcio, essa fala do advogado Matheus Milanês, ela é bastante contundente. Ele foi o único advogado praticamente a ser tão duro e fazer essa crítica ao ministro relator Alexandre de Moraes. Ele pergunta, qual é o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? Isso é uma fala dura, um questionamento duro que ele fez isso. Em outro momento, o advogado do general Heleno, ele... Interessante, né, que ela diz que essa fala dele, do advogado, foi dura. Quer dizer, então, que se o advogado fala a verdade, é uma fala dura. Quando Alexandre de Moraes fala, ele está falando nos autos, na lei. Ele é o juiz que pode falar o que quiser, então. Mas o advogado falar a verdade, que o julgamento não está sendo um julgamento sério, mas está sendo inquisição. Não, as falas é dura. Ele simplesmente está fazendo o papel dele. A defesa do general Heleno, comprovando de que, de fato, o julgamento é um julgamento totalmente parcial. E é isso. Vai mudar alguma coisa na cabeça de Alexandre de Moraes? Não muda nada. Isso aqui é verdade. Mas pelo menos expôs. Você... No mínimo ele quis dizer isso. Se ele pudesse descascar essas palavras que ele falou, no mínimo por dentro, no miolo da palavra que ele queria dizer isso. Você é uma farsa como juiz. Você não é um juiz sério. Você não é um juiz verdadeiro, Moraes. Você apenas está julgando com suas paixões e seus viés. Você não representa a lei e a Constituição que você disse um dia jurar defender. Isso é uma farsa, uma mentira. E isso é fato. Também falou da quantidade de provas que foram entregues às defesas e a incapacidade das defesas de entender aqueles documentos todos, materiais, provas que eles tiveram e o tempo para dar resposta. Todos esses questionamentos feitos pelo advogado têm algumas funções, inclusive a de deixar ali umas pontas soltas para que elas possam ser puxadas lá na frente e, de repente, no recurso e também, se necessário, recorrer às cortes internacionais, como algumas defesas já vêm falando que farão. Então, ao deixar essas pontas dizendo assim, olha, esse ministro relator não foi imparcial, olha, a gente não teve tempo suficiente para se defender, foi impossível acessar todas as provas,
provas, tudo isso lá na frente vira argumento para recurso. Então, essa é uma estratégia que fica bem claro nessa sustentação oral do advogado do general Augusto Heleno. Só chamando a atenção também que o advogado, ele disse o seguinte, que uma das provas, principais provas apontadas pela PGR é uma caderneta que foi encontrada com o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo a própria PGR, a caderneta, aquela agenda, tinha anotações de como seria esse plano de golpe, por exemplo. E aí ele fala que aquilo eram anotações para a memória do general Heleno e que nunca teriam sido usadas aquelas anotações em nenhuma reunião de trabalho. Durante essa fase de sustentação, Jussara, a defesa do general Heleno também tentou mostrar, e aí naquele espírito cada um por si, neste momento do julgamento, que o general tinha se afastado de Jair Bolsonaro. Exatamente. O advogado, ele traçou essa estratégia de dizer que o general Heleno, ao final de 2022, quando essas reuniões sobre minutas golpistas ou estado de sítio, estado de defesa, ele já estava afastado do núcleo decisório de Jair Bolsonaro. E por que ele faz essa questão, Tá bom, minha filha. Tá bom que você, da maneira que os jornalistas são interessantes, eles falam de uma maneira como se o advogado fosse um criminoso, como se o advogado estivesse agindo de forma errada. Ó, ele usou essa estratégia. Não, é porque naquele momento ele quis usar essa estratégia. Não é estratégia não, meu filho, é o papel dele. É a função dele. E outra coisa, é fatos o que ele está falando. Porque o Alexandre de Moraes simplesmente soltou 70 terabytes de documento nas mãos dos advogados e deu um prazo curto para eles. 70 terabytes... E eu não fiz a pesquisa, mas eu ouvi o advogado Chiquini falando que dá milhões de folhas. Eles teriam que passar mais de um ano lendo tudo isso e apenas deram, parece que foi 15 dias para eles. Deram 70 terabytes, deram 15 dias para eles organizar o discurso deles e fazer a defesa. Você tá de brincadeira? Aí desses 70 terabytes você pensa que a justiça leu tudo? Não. Eles foram ali pincelando. É como aquilo que eu falei. Essa conversa aqui, isso convém. Pega. Ainda que tenha sido fora de contexto, descontextualizada, mas para fazer a narrativa, pegaram tudo o que lhe convém, montaram a peça do golpe e simplesmente disseram, aqui é a bomba, quem vai desatar? Não tem como desatar, só Alexandre de Moraes é quem tem a chave e na hora que ele que encerrar o julgamento, pronto, ele vai explodir a bomba, vai colocar todo mundo na cadeia. Essa aqui é a verdade, o fato é esse. Então, esse advogado de Braga Neto, os de Bolsonaro, o advogado do Heleno, os outros advogados são muito bons. Mas, por mais bons que sejam, não vai servir nada diante da situação que aí está. É triste, é lamentável, mas é o Brasil que nós estamos vivendo. E o que pode dar jeito a isso não vai ser as sanções que vêm dos Estados Unidos. Aquilo ali só foi uma pontinha do iceberg. Aquilo ali é. O que pode dar jeito, o que pode frear essas arbitrariedades aqui no Brasil é o Senado Federal. E nós sabemos que isso só vai ser freado a partir das próximas eleições. Eu não acredito em impeachment nesse ano que venha das mãos do Davi Alcolumbre. Não acredito. Eu só acredito se no próximo ano mudar essa composição dos senados. Pelo menos a metade daqueles senadores tem que sair. Votar um novo presidente independente. Aí sim há uma possibilidade de haver um presidente independente que tenha a coragem de colocar os pingos nos is. Essa aqui é a verdade. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Não esquece, se você gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.